Hoje, eu acho que a gente vive num momento onde a urgência da pregação do Evangelho é importantíssima. E, ao mesmo tempo, parece que é mais fácil para a gente perceber hoje o quão a vida é finita. Acaba assim, ó, de uma hora para outra. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje parece que é muito mais notável perceber o quão finita é a vida. Eu não sei se é porque eu estou ficando velho, eu estou com 35, mas eu lembro que há 10 anos atrás eu ia em muitos aniversários, hoje eu vou em muitos funerais. E aí você começa a perceber, eu não sei se é a fase da vida, eu não sei se é a televisão que mostra mais coisa ruim do que nunca, eu não sei se é porque a gente entra no nosso Facebook e na hora que você faz assim com o dedo aparece uma notícia ruim, eu não sei o que os jornais têm, que eles perseguem a gente na mídia social, você quer parar de ver jornal, ele entra no Facebook e te mostra a notícia ruim, e parece que a gente percebe muito mais a finitude da vida. Então a gente vê que a vida é finita, a vida acaba rápido, é urgente pregar o Evangelho, e aí a gente se encontra com a realidade da igreja que não sabe fazer isso. A gente falou agora sobre a igreja do século 21, acabamos uma série agora, foi muito legal, se você não teve a oportunidade de ver, mas a realidade é que na maioria dos casos, a gente se choca com a finitude da vida, a vida dos jovens que foram interrompidas, você fala, poxa, meu Deus, que pena, que tragédia, e aí a gente dá aquele remorso na gente, tem que pregar, eu tenho que falar, porque eu podia ter alcançado. Essa semana um rapaz publicou um vídeo, e aí eu fiquei encantado com aquele vídeo, porque enquanto todo mundo perguntava onde estava Deus, eles perguntavam onde estava eu nessa história, por que eu não alcancei esse rapaz, por que eu não estava ali, e ele mora ali do lado de Suzano, será que esse cara não passou pela rua por mim, será que eu não vi esse cara no shopping, será que eu não vi esse cara deprimido na escola, e aí ele fez todo esse questionamento, e faz a gente pensar, é muito fácil culpar a Deus, mas e eu? Aonde que eu estava? E aí a gente se depara com uma igreja que não sabe discipular as pessoas, uma igreja que não sabe falar do Evangelho, não sabe o que é Evangelho, uma igreja que não conhece a esperança que está em Cristo. Essa é a realidade que a gente vive. Tempos ruins, e como eu disse no começo do culto aqui, talvez não seja a maneira mais motivacional de começar um culto, mas nós vivemos tempos ruins. Não sei se você já ouviu esses versículos, mas o próprio Jesus, os apóstolos falavam que vai chegar um dia que o amor de muitos se esfriará. É ou não é o tempo que a gente está vivendo? Enquanto está acontecendo um tiroteio, tem gente com um celular filmando o tiroteio. Se não tem coisa mais fria que isso, eu não sei o que é. Enquanto tem gente estirada no chão, tem gente filmando a pessoa estirada no chão. E nós, repassando os vídeos nas mídias sociais. É um tempo frio, sensibilidade zero. Até que aconteça conosco. Quando acontece com a gente, aí a gente percebe a falta de sensibilidade que a gente tem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque me incomoda muito o fato da igreja não saber discipular as pessoas, não saber treinar as pessoas. Se eu falar para você, eu vou jogar basquete, eu vou entrar para um clube de basquete, os caras têm todo um sistema para treinar a gente. Tem treino físico, tem treino tático, tem treino estratégico, tem treino de habilidade, mas a igreja não tem isso. A igreja deveria ter, sempre teve, a igreja primitiva tinha um sistema de treinamento, que era comunhão. Uns viviam uns com os outros, e eles iam aprendendo uns dos outros. A gente não precisa de cartilha de como fazer as coisas. Está tudo aqui, como diz o Bernardo, né? É só ler. E eu queria hoje falar sobre discipulado. O que é discipulado? Ao longo dessa série, na verdade, a gente vai tentar responder várias perguntas. E aí, vou reforçar, se você não faz parte de igreja e queria entender um pouco mais, essa série é perfeita para você. Você vai entender o que significa a gente se dedicar a aprender sobre Jesus. E se você já faz parte da igreja, da capela, ou de qualquer outra igreja que quiser vir, vai ser bom para você, porque você vai aprender o que é esse discipulado. A gente vai tentar responder várias perguntas. O que é o discipulado? Para que serve o discipulado? Para quem que é o discipulado? Tem muita gente que não sabe para quem que serve o discipulado. Para quem que é o discipulado? Quando que ele acontece? Quando que ele termina? Essas perguntas a gente vai tentar resolver em 4 mensagens, responder em 4 mensagens ao longo desse mês. Então, seria muito bom que você participasse. E aí, antes da gente começar, eu preciso te alertar de 2 coisas. A primeira, as mensagens dessa série vão ser muito diferentes das mensagens que você está acostumado a ouvir em igreja. A gente está acostumado a vir para a igreja, senta na cadeira durante 30 minutos, o pastor fala, dá o amém, todo mundo vai embora, segunda-feira a gente vive a mesma coisa, ninguém precisa mudar, porque é assim que a gente vive na igreja. Não vai ser isso. Nós vamos te deixar desconfortável, porque toda a mensagem nossa, nós vamos encerrar a mensagem, e aí a gente vai fazer uma roda, você vai se juntar com algumas pessoas, e aí nós vamos discutir essa mensagem. Essa é a oportunidade que você tem de discordar,
de dar sua opinião, de levantar outro ponto, porque dentro da igreja a gente precisa fazer isso, porque isso é discipulado. Eu te falo, você me fala, a gente aprende, eu questiono, eu tenho dúvida, eu não sei a resposta, eu arranco o cabelo, eu saio daqui com raiva, mas pelo menos a gente aprende. Então o primeiro aviso é esse, as mensagens vão ser mais curtas e a gente vai ter uma discussão. E o segundo aviso é que eu tenho um objetivo por trás disso, eu tenho uma intenção por trás disso. Às vezes você vai pensar assim, mas esse cara é doido, por que ele está fazendo isso dentro da igreja? Como é que faz isso com um monte de gente? Tem uma intenção por trás disso. A intenção é que, se você já é parte da nossa comunidade aqui, que acabe essa série e você não admita mais ficar sem participar de um grupo de conexão. Talvez você está se escondendo aí nas cadeiras. Eu venho no culto domingo e tal, tá bom. Não, nós vamos te forçar a participar de um grupo de conexão. Eu não quero participar de um grupo de conexão. Você vai ficar tão desconfortável que você não vai conseguir vir domingo mais. Eu não tenho medo de você falar para mim assim, não quero vir domingo mais, essa igreja é muito chata, porque eu tenho que encontrar com os outros. O problema é seu. Meu objetivo é que você se reúna com um grupo de conexão, porque lá é igreja. Isso daqui não é igreja, falei várias vezes, isso aqui não é igreja, isso aqui é um encontro, uma ferramenta que a gente tem para mostrar para quem não é igreja a importância de ser igreja. Então nós vamos te empurrar para dentro de uma conexão, e aí se você gostar bem, se você não gostar, amém, dá um abraço a um amigo, não tem problema, mas você vai ficar desconfortável. Ao longo dessa série, você vai descobrir essa necessidade de participar de um grupo de conexão. Nós vamos te sugerir que você leia pelo menos um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, escolhe o que você quiser, em um mês dá para ler, não tem nem 20 folhas, é uma folha por dia, facinho. Se você não estiver lendo a Bíblia na nossa leitura cronológica, a gente vai te pedir para você ler um evangelho, para você discutir no seu grupo de conexão. Você chegar lá e falar assim, eu li que Jesus multiplicou os pães. Aí o outro fala assim, não multiplicou não, ele dividiu. E aí ele dividiu, aí, pronto, começou a discussão. E aí vocês discutem a respeito disso. Eu li que Jesus curou 2 cegos. Na minha Bíblia está só um cego, porque eu li Mateus, o outro leu Lucas. Não tem problema, vamos discutir e vamos achar aonde estão essas coisas. A instrução da Bíblia. Então você vai participar de um grupo de conexão, você vai ler um evangelho, e no final dessa série, é um negócio que acontecia na igreja, você vai perder a vergonha de trazer alguém para a igreja. Para que você está fazendo isso? Você quer lotar a igreja? Não, porque já está cheia, a gente nem tem cadeira, e a gente não tem dinheiro no caixa para comprar mais cadeira. Não é isso. Então não adianta você trazer mais gente, porque vai ficar todo mundo em pé. O que a gente vai fazer? Você vai aprender a servir. Você fica em pé, e a pessoa que você trouxe senta, porque a gente não tem dinheiro para comprar mais cadeira. Amém? Então, fechou. Eu fiquei surpreso, eu achei que 2 pessoas iam falar amém, mas todo mundo falou amém. Então nós vamos fazer isso, você vai perder a vergonha de trazer alguém para a igreja. Por que trazer alguém para a igreja? Porque hoje, na nossa sociedade, no nosso contexto, a gente criou o costume de no domingo ir para a igreja. A gente não deveria ir para a igreja porque nós somos a igreja, mas como a gente tem esse costume, não adianta a gente ficar batendo, dando murro em ponta de faca e pregando contra essas coisas, porque esse é o nosso contexto sociológico. Então você vai perder a vergonha e você vai convidar uma pessoa que não é cristão, a pessoa que não tem fé professa nenhuma, você vai chegar nela e você vai, eu tenho uma fórmula para você, uma fórmula que não falha, não tem como, se você falar desse jeito, você vai ver que funciona. Qual que é a fórmula do convite perfeito para ir para a igreja? Fulano, quer ir na igreja comigo? Desse jeito, simples. Você vai ficar surpreso que a maioria das pessoas, você fala assim, fulano, vamos na igreja comigo, ele vai, por incrível que pareça, cara, ele te acha que não, mas ele vai, ele é seu amigo, aí ele vem, quando ele chegar aqui, ele vai ouvir uma palavra. Então ao final dessa série, você vai perder a vergonha de convidar alguém para a igreja, e aí nós vamos entrar numa outra série falando sobre o evangelho, vai ser legal. Essa série é para nós estamos sendo só um pouquinho egoístas, é para nós, para a gente aprender. Na hora que a gente acabar, você vai perder a vergonha, a gente vai aprender, e aí a gente vai falar sobre o evangelho, e aí as pessoas vêm na igreja, vai ser legal. Amém? Então, grupo de conexão, para nós, todo mundo vai entrar no grupo de conexão, todo mundo vai ler um evangelho, e todo mundo vai convidar uma pessoa. 3 objetivos, é o meu objetivo por trás dessa série. Então hoje, se você tiver sua Bíblia, eu quero falar sobre discipulado. A minha intenção é tentar desvendar o que é discipulado. Eu vou ler a 2ª carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, se você tiver a Bíblia aí com você, você pode abrir, 2 Timóteo, capítulo 2, é a segunda ou terceira carta, sei lá, que Paulo escreveu para Timóteo. Paulo escreveu várias cartas que a gente não tem registrado, mas essa aqui na nossa Bíblia está como a 2ª carta que Paulo escreveu para Timóteo. Eu vou ler no capítulo 2, do versículo 1 para frente, que fala assim, o meu objetivo, como eu disse, é tentar desvendar o que é o discipulado, e usando a pessoa de Timóteo para isso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, fala assim, portanto, você, meu filho, Paulo falando para Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vou lendo, para quem já me conhece, eu vou lendo, vou falando. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus.
Paulo está dando uma recomendação para Timóteo, que é a seguinte: mantenha sua Bíblia aberta aí que a gente vai continuar. Ele não está falando, aprenda todos os truques, ele não está falando, aprenda sobre igreja, ele não está falando, descubra as fórmulas mágicas, não, ele está falando, fortifique-se na graça. Está aqui uma coisa para a gente aprender já nessa série sobre discipulado, porque discipulado significa aprender sobre Jesus. O que é graça? Muita gente diz que graça é o favor imerecido. Vou dar um exemplo clássico. A roupa da minha filha é graça, porque ela não fez nada para merecer a roupa dela. Eu dei para ela porque eu quis. Isso é graça. O café que você chegou aqui e tomou é graça, porque tem gente aqui que a gente nem conhece, mas você chegou e a gente colocou um café para você. Por quê? Você não fez por merecer, a gente fez porque a gente quer te fazer bem. Isso é graça. Deus quer te fazer bem, Deus quer salvar o pecador, Deus quer alcançar aquele que está perdido. Jesus falou, eu vim para aquele que está perdido, eu não vim para quem está salvo. Quem está são não precisa de médico, eu vim para os que estão doentes. Isso é graça. Aí Paulo vira e fala, Timóteo, você precisa se fortalecer na graça. Tem doutrina? Tem. Tem disciplina? Tem. Tem justiça? Tem. Mas qual que é o ponto forte? Graça. Aprende sobre graça, que aí você não erra. Se você ler Gálatas, por exemplo, quando você fizer um exercício para ler a carta que Paulo escreve para a igreja lá em Gálatas, lá na cidade da Galácia, você vai ver que Paulo fala o seguinte, a gente tem duas coisas dentro da gente tem o fruto da carne e o fruto do Espírito. O fruto da carne é isso, x, y, z, blá, 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 tudo que é ruim dentro da gente. E o fruto do Espírito é isso, tudo que é bom, que sai de dentro da gente. Aí no final ele fala assim, contra essas coisas, o fruto do Espírito, que começa com amor, contra essas coisas não tem lei. Ninguém nunca vai chegar para você e falar assim, eu vou ter que te dar uma repreensão, você é um cara muito amoroso, eu vou ter que chamar a polícia, você é muito generoso. Não existe isso. Não tem lei contra aquilo que é do Espírito. Então a gente precisa se fortalecer na graça. E aí ele continua no versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. O segredo do discipulado está aqui, nesse versículo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Discipulado nunca para. Paulo vira para Timóteo e fala assim, as palavras que você ouviu falar, confias a outros homens fiéis que sejam capazes de ensinar também. Ou seja, na igreja, no corpo de Cristo, não existe só estudante. Todo estudante também é professor. Todo estudante também é professor. Eu tenho uma frase que, eu não sei se é minha, mas eu falo que é minha, porque diz que depois que você fala a mesma frase 3 vezes, você pode pedir o crédito que é sua. Então eu falo isso direto, vou falar que é minha. Todo cristão precisa de um Paulo, de um Barnabé e de um Timóteo o tempo todo. O que isso quer dizer, se você não é de igreja? Paulo é alguém que me ensina, Barnabé é alguém que anda comigo, e Timóteo é alguém que eu ensino. Todos nós precisamos. Mas eu não sei nada. Se você sabe uma coisa, você já sabe mais que alguém. É o suficiente. Todos nós precisamos. É um exercício saudável. Eu e você, a gente tem que achar alguém que ensina para nós, algum mentor, alguém que faz junto com a gente, para a gente não pagar o pato sozinho se a gente fizer errado, e alguém que a gente ensina. Todo mundo precisa de um Paulo, de um Barnabé e de um Timóteo. O segredo do discipulado é esse movimento constante. Se a gente criar uma escola de discípulos, quem aqui já ouviu falar isso? Escola de discípulos. Sabe o que é escola de discípulo? Escola de discípulo é vida. Escola de discípulo é o sofá da minha casa. Não existe sala de aula de discípulo. Isso aqui, que vocês estão vendo, se você olhar para o lado aí, isso aqui que a gente está fazendo não é discipulado. Isso aqui é, no máximo, uma palestra. Nos âmbitos normais, óbvio que a gente está reunido como igreja, a gente está falando da palavra de Deus, não estou querendo tirar o crédito disso, mas isso daqui não é discipulado. Por quê? Porque eu não tenho oportunidade de interagir contigo. Esse modelo que você conhece sentado em fileiras, isso é um modelo grego, não tem nada a ver com Jesus. Em momento nenhum Jesus mandou a galera se organizar em fileiras e deu palestra. Todas as parábolas de Jesus e todos os ensinamentos de Jesus, eles eram ou direcionados para os discípulos dele, que andavam junto com ele, ou em resposta a um questionamento no meio da multidão. Então eu estou andando, daí o cara vira e fala assim, você não vai pagar imposto não? Aí Jesus virava assim, claro, tem que pagar. Aí ele vira para Pedro e fala, Pedro, vai lá na beira do mar lá,
vai ali no Paraíba, ali no Paraíba é capaz de sair peixe com moeda na boca, mas vai lá na beira do mar, pega o peixe, tira a moeda lá de dentro, aí ele chega para o cara e fala assim, de quem que é essa moeda aqui? É de César. Então você dá para César que é de César, dá para Deus que é de Deus. O que é isso? É uma resposta a um questionamento. Jesus está andando no meio da multidão, de um caminho para um lado, para o outro, aparece um cara cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos começam, rapaz, o cara é pastor, rapaz, você vai incomodar o cara, deixa o cara está indo lá para, deixa o cara. Aí Jesus fala assim, não, chama o cara aí. O que você quer, filho? Olha a pergunta de Jesus, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Tá, então vê, pronto, tá vendo? Simples. Aí os discípulos ficam, como assim? Aí vem os fariseus, não pode curar no sábado, isso é errado. Aí Jesus disse, vou ensinar um negócio para vocês. E se cair um bode de vocês no buraco, vocês vão deixar o bode morrer então, no sábado? Não, de maneira nenhuma. Meu pai que está no céu não para de trabalhar, rapaz, por que eu vou ficar aqui? Vocês não entenderam que o sábado foi criado para o homem e não o homem foi criado para o sábado. Doutrina no meio da vida. Aonde é o discipulado? Na sala da minha casa. Se você quiser participar do discipulado comigo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir lá em casa. Aí a gente senta no sofá, liga o Netflix, procuramos um filme crente para ver, que a gente não vê filme que não é crente lá em casa. Procuramos um filme para ver, aí a gente tem comunhão. Aí depois do filme, o que a gente faz? Pega uma pizza. Tem o quê? Salada com croutons. O Paulo adora salada da Analine, com croutons. Lá em casa tem salada com crouton, vulgo pão de forma torrado. Aí a gente senta, come, vê o filme, come uma pizza, e aí depois da pizza a gente ora junto. De repente, alguém fala de alguém que ouviu, que convidou. Eu estava com fulano de tal, falei com um cara, o cara estava assim, assim, assado, chamei ele para vir para a igreja. Aí a gente começa a conversar, vem discipulado. Se você for lá em casa, eu duvido, não tem uma vez que vai uma galera lá em casa que não sai alguma coisa de Bíblia. Não tem como. Nós somos meio viciados. A gente tem que correr o risco, a gente tem que se policiar, porque o muçulmano tem o xiita e os crentes têm o xaato, né? A gente tem que se policiar, para não virar o xaato. O tempo todo eu estou falando de Bíblia, cara. Minha mulher fala para mim assim, você só fala de Bíblia. Eu falei, eu vou falar de que mais? Eu vou falar do Flamengo? Vou falar do Vasco? Coitado do Vasco, o Vasco está ruim. Não tem mais o que fazer. Eu tenho que falar de Bíblia, eu tenho que falar de Deus, tenho que falar de Jesus, porque é só assim que a gente vai alcançar esse povo, discipulado. Onde que é o discipulado? Quando alguém vira e fala, ontem por exemplo, falaram para você vem pregar aqui em São Paulo? Eu falei, para quê, rapaz? Põe no YouTube. Tem eu no YouTube aí, tem um monte de pregação minha, você vai pagar minha passagem para ir para São Paulo? Não, a gente quer que você venha aqui. Eu falei, eu mais 4 então. Você só me ajuda no combustível, você não precisa pagar nada não, me ajuda no combustível, vou botar 4 dentro do carro. Aí quem já viajou comigo sabe, nas viagens nossas, ou você desvia ou você volta crente mesmo, certo? Se eu for dirigindo, meu amigo, você volta crente. E aí, meu amigo, isso é discipulado. O que é discipulado? Discipulado é na hora que você briga com a sua esposa, aí você chama o cara que é seu amigo, às vezes não é nem seu pastor, aí o cara vai lá resolver, aí antes de vocês tentarem resolver tudo, o que vocês fazem? Vocês dão uma mão uns 3 e falam assim, vamos orar junto? Vamos pedir a Deus para poder conciliar as coisas? Isso é discipulado. Discipulado não é aula, discipulado é vida. Tem gente que critica muito os caras do... Rapaz, eu sabia que eu esqueci o nome do negócio. Como é que é a sigla do negócio lá? DNA não? MDA. Os caras criticam o tal do MDA demais, por quê? Porque eles perderam a essência, muita gente perdeu a essência, mas na raiz do negócio, os caras tinham uma vontade, eles tinham uma... O negócio mandando eu parar de pregar aqui, cara. Tá amarrado. O alarme tocando aqui, nunca vi, não botei alarme. Os caras tinham uma essência, qual que era a essência do negócio? Eles falavam, é vida na vida. Se mantesse esse negócio aí, cara, estava perfeito. É só isso. Não precisa de relatório, não precisa de quantas pessoas vieram na célula, não precisa de nada disso. É vida na vida. Eu tenho que saber o nome do Bruno, eu tenho que saber que ele está bem com a Luana, eu tenho que saber que eles estão preparando para casar, eles têm, tudo isso, é profético. Né? Eu tenho que saber, mas não porque eu tenho que saber, é porque é bom para eu saber, porque a gente tem comunhão um com o outro. Discipulado é na comunhão, na convivência, isso é discipulado. Aí Paulo fala, acha uns caras que têm capacidade de ensinar aquilo que eu te ensinei. O que você viu falando, você acha uns caras. O tempo todo a gente está procurando gente para poder passar para frente, o tempo todo. Eu sempre falei, no dia que a gente chegar aqui para fazer culto, a igreja estiver vazia, não tiver ninguém aqui, eu vou dar glória a Deus, porque está todo mundo caçando gente para ensinar do Evangelho. Ninguém veio ver, todo mundo foi ensinar. Aí nós chegamos no ponto perfeito.
Essa é a dicotomia do discipulado. Aí ele continua para a gente acabar. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Paulo faz uma analogia com um soldado. O que ele fala? O soldado, ele não se envolve com as coisas do mundo. O soldado está na missão. Por que eu falo? Você vai lá em casa, inevitavelmente nós vamos falar de Bíblia. Porque eu não estou interessado se você comprou roupa nova na Renner ou não. Não faz a menor diferença para mim. No dia a dia a gente conversa, a gente sai, a gente come no Burger King, a gente vai na Renner, a gente faz tudo. Mas, no final das contas, se a gente não falar de Jesus, não valeu nada. Porque o soldado, ele não se mistura com as coisas da vida civil. O soldado está sempre focado na missão. E aí o segundo exemplo que ele dá aqui no texto ainda, depois do soldado, ele fala, da mesma forma, o atleta não é coroado se ele não competir de acordo com as regras. E aí é interessante a gente ressaltar, no âmbito do discipulado, existem regras para a gente fazer um discipulado. Uma das regras que a gente tem no discipulado é que o discipulado é em torno de Jesus. O discipulado não é em torno da missão da igreja, o discipulado não é em torno da visão da igreja, o discipulado não é em torno da visão de pastor, o discipulado não é em torno de um livro, o discipulado é em torno de Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Se Jesus está no centro, é discipulado. Se não é Jesus que está no centro, é aula de qualquer coisa, menos discipulado. Por que nos nossas conexões, a gente tirou a carga da mensagem? Grupo de conexão nosso, para quem não sabe, é os nossos grupinhos pequenos, as células, seja lá o que você quiser chamar. Você está rindo, né? Você estava doido para eu falar célula aqui, estou sabendo. Os nossos grupos de conexão, a gente tirou o foco da mensagem. Por quê? A mensagem que a gente vem aqui, a gente prega, a gente é edificado. É claro, a gente tem ótimos pregadores aqui. Pô, o Ciro, até hoje eu estou meditando a mensagem do Ciro no desenho que ele fez, Pensar Fora da Caixa, cara. Aquilo lá foi fantástico. Então a gente tem bons pregadores na igreja. Isso é bom. Mas a gente tirou a carga da mensagem, por quê? Porque o discipulado não pode depender da minha mensagem. O discipulado depende da mensagem de Jesus. Então o que a gente faz? O que é a igreja de verdade? Como que era a igreja primitiva? Para a gente acabar e fazer a discussão. Como que era a igreja primitiva? Eles se reuniam em torno dos ensinamentos dos apóstolos. A última lição para a gente dividir. Você sabe o que é os ensinamentos dos apóstolos? Você sabe o que é os ensinamentos dos apóstolos? Você sabe o que eles pregavam todo dia? Era a mesma coisa. Aqui a gente é tão abençoado que a gente tem uma mensagem diferente cada domingo. Para eles era a mesma coisa. Todo santo dia eles falavam a mesma coisa. Jesus foi encarnado no mundo, nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida perfeita, foi tentado e não pecou, morreu uma morte sacrificial na cruz para pagar pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e prometeu que vai voltar. Acabou. 7 coisas. Encarnou, nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida perfeita, morreu a morte na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e prometeu que vai voltar. 7 coisas, 7 pilares da fé cristã. Todo lugar que os apóstolos chegavam, eles falavam, eu quero falar para você de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o cara que desceu do céu, ele era Deus, encarnou, nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, daqui a pouco começa as glória a Deus, ascendeu e prometeu que vai voltar. Glória a Deus. Esse é o evangelho, mais nada, não tem segredo, cara. Se alguém falar para você assim, não, tem que dar uma mensagem diferente, tal, uma mensagem mais robusta, uma mensagem mais moderna. Amigo, tem coisa mais atrativa que Jesus? Não tem. Tem coisa mais atrativa de saber que ele morreu na cruz por você? Não tem. Tem coisa mais atrativa de saber que o Deus do universo, criador de todas as coisas, se fez carne e veio para cá para poder viver uma vida perfeita, para poder pagar pelos seus e pelos meus pecados? Não tem. Esse é o evangelho. Se a gente comunicar só isso todo dia, resolveu o problema. A igreja estagnou porque a gente parou de falar do evangelho. E a gente começou a falar de um monte de outras coisas. Todas as nossas mensagens têm que ter evangelho nela. Nós vamos falar o Serginho chamou minha atenção ontem. Falou, cara, eu estou achando muito estranho. Eu fui para a igreja e aprendi sobre o carro que dirige sozinho. Falei, rapaz, tem Jesus aí no meio também, calma. Tem que ter Jesus aí no meio. Se não tiver Jesus, ele está certo. Se não tiver Jesus na mensagem, mano, está errado. Tem que ter Jesus na mensagem. Afinal de contas, é em torno do nome de Jesus que a gente se reúne, certo ou não? Se não for por isso, não tem por que se reunir. Se não for por isso, não tem por que se reunir. Então, o que é discipulado? Discipulado é viver.
Discipulado é movimento o tempo todo. Discipulado é conjunto. Não tem como fazer discipulado sozinho. Isso aí é fantástico você aprender. Discipulado de YouTube não existe. Não existe, porque o cara do YouTube não vai fazer o funeral do seu pai e de sua mãe, o cara do YouTube não vai no aniversário do seu filho, o cara do YouTube não vai resolver o problema do seu casamento 3 horas da madrugada. Não vai. Nem eu, na verdade. Quem vai resolver é os caras que estão contigo, no seu grupo de conexão. Mais um mito para a gente desmistificar. Pastor não resolve o problema da igreja inteira. Quem resolve o problema da igreja é Jesus. A gente se resolve um com o outro. A gente sai faísca um com o outro na intimidade, é assim que a gente resolve. Amém? Esse não foi tão bom, mas enfim, a gente vai chegar lá. Discipulado é movimento, discipulado é no dia a dia, discipulado é na minha vida.